Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e alegria no Espírito Santo. Clamemos o Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ouçamos o Evangelho que está em Marcos 4, de 26 a 34. Disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, o homem espalha semente na terra, vai dormir, a semente vai germinando e crescendo, sem ele saber como. E contra todos que iriam apressar pela força do reino final de Deus, Jesus convida com a primeira parábola, recordada somente por Marcos, a ter paciência e confiança na parábola do semeador. Deus lançou com ele e a semente, e com sua graça certamente a fará germinar. O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Jesus está mostrando para nós que Deus tem o controle das coisas. O mal que avança, a guerra, a fome, as epidemias que surgem, aos diversos desafios que vão surgindo a cada tempo. Deus, irmãos, espalhou a boa semente. O reino é como alguém que espalha a semente na terra. Deus espalhou a semente no coração humano. E o Senhor sabe esperar a hora e sabe conduzir as coisas com paciência, confiança. Deus lançou com ele a semente e com a sua graça certamente a fará germinar. É a graça de Deus. E o importante para Jesus, como para o apóstolo, semear o reino de Deus é semear. Depois, este reino, como que ele vai se desenvolver? Tanto na pessoa que recebe a palavra, quanto na sociedade, mas vai crescer por virtude intrínseca e progressivamente
semente vai crescendo até o amadurecimento, independentemente da atividade do semeador. Lá Paulo vai dizer isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6 a 8. É Deus, é Ele, Paulo, Cefas, semeiam, mas quem rega e faz crescer é Deus, é obra do Espírito Santo. Confiemos, confia na semente que você lançou no coração dos teus filhos e filhas. Confiemos na semente que nós vamos lançando todo dia pela pregação, pela catequese que é dada, embora podemos questionar se está sendo de uma forma eficiente ou não, mas não depende da nossa eficiência. O crescimento da palavra, o amadurecimento dela, não depende da minha e nem da tua capacidade, da nossa eficiência. Sejamos capazes e eficientes no semear. A semeadura, sim, nós precisamos semear, achar todos os meios possíveis e imagináveis para semear. Agora, que jeito que vai crescer? Quando vai dar fruto? Aí, irmãos, é aquela paciência e a confiança que são necessárias de dormir, acordar, noite e dia, a semente vai germinando e crescendo. Mas nós não sabemos como isso acontece. É graça de Deus que eu tenho repetido isso aqui. É graça de Deus. E a terra, por si mesma, produz o fruto, aparecem as folhas, é um processo natural como da natureza, mas é um processo divino, espiritual, é graça. Preocupemo-nos em semear a semente. Que jeito que vai dar certo, quando vai nascer, não sei. Quando vai crescer, não sei. Quando vai dar fruto, não sei. O importante é semear. E quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Que Deus nos dê a graça da paciência, que Deus nos dê a graça da confiança de continuar acreditando e semeando, mesmo que às vezes aparentemente tão pequena e tão frágil como um grão de mostarda, que ao ser semeado é a menor de todas as sementes. Quando é semeado, cresce e se torne a maior de todas as hortaliças. É assim, pequenino, sinal tão fraco, tão frágil, como a Eucaristia para nós, como os sacramentos são, mas produzirá grande efeito na alma que o recebe, no coração que o recebe, mesmo que seja, às vezes, um sim tão fraco. Deus saberá conduzir, porque a graça de Deus não pode nos faltar de forma nenhuma. E assim que Jesus anunciava a palavra, anunciando parábolas, usando de parábolas, como essas que foram contadas, conforme eles podiam compreender, Deus sabe da nossa debilidade na compreensão para mergulhar profundamente no sentido da sua palavra. E só falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com eles, explicava tudo. Na oração, na intimidade, na familiaridade com o Senhor, é que nós vamos entendendo um pouco da dimensão desse grande mistério que nos cerca, que é o reino de Deus, que é Cristo Jesus. Que São João Bosco, cuja memória hoje celebramos, guarde e nos proteja, e que Deus nos santifique no seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.